Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, faremos uma rápida análise do artigo Os Reformadores e Suas Reformas, escrito por Carl Trueman e Eugene King, publicado no livro Teologia da Reforma, editado por Matthew Barrett e lançado no Brasil pela editora Thomas Nelson Brasil. Neste artigo temos explanações sobre a Reforma Protestante na Alemanha, Suíça, Escócia e Inglaterra, bem como a reação católica considerada pelos autores também por reforma. A Alemanha foi o berço da Reforma Protestante. Foi neste país que Martinho Lutero conseguiu estabelecer território exclusivamente desobediente a Roma. Lutero era um monge agostiniano. Sua vocação religiosa era piedosa e comprometida. Na qualidade de sacerdote, visitou Roma em 1510, o que o deixou perplexo diante da falta de religiosidade e compromisso partindo do próprio clero. Lutero nasceu em Eisleben, mas fez carreira profissional de professor universitário em Wittenberg. Em 1517, Lutero explode sua indignação e publica na porta da Catedral de Wittenberg as famosas 95 Teses, atacando principalmente as indulgências, que era o perdão dos pecados por meio de obras de caridade. A fama de Lutero foi instantânea, o que o motivou a debater o assunto em 1518 na cidade de Heidelberg, o que espalharia ainda mais sua posição. O problema é que o Papa Leão X permitia o chamado comércio de indulgências, e Lutero estava atrapalhando. Lutero estava baseado em sua fé e na Bíblia, livro venerado pelos cristãos, mas pouco conhecido. A falta de ensino dos textos e a adequada interpretação fazia o povo perecer na exploração do clero impiedoso. Lutero, utilizando textos bíblicos, condenava a prática de venda de indulgências, críticas que também foram feitas ao Papa e sua autoridade eclesiástica. Por fim, Lutero é desligado da Igreja por excomunhão na data de 1520 e recebe a condenação à morte em 1521 pela Dieta de Worms, reunião feita pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico para oficializar Lutero como criminoso. Todas as cidades alemãs pertenciam a este reino, que deveriam obedecer ao imperador Carlos V. A reforma luterana foi basicamente iniciada em 1521, pois foi nesta data que os príncipes apoiadores de Lutero decidiram pela fundação de uma nova igreja. Com o incentivo de Lutero, a leitura da Bíblia independente do ensino de Roma se difunde na Alemanha. Pouco tempo depois, em 1525, camponeses fanáticos decidem usar a Bíblia como arma revolucionária e atacam. As chamadas Guerras Camponesas foram condenadas por Lutero, cuidadoso para não perder o apoio dos nobres donos de terra. Na religião cristã, luteranos fiéis eram incentivados a ler e a interpretar a Bíblia. Este era o chamariz. Mas Lutero cuidadosamente definiu suas próprias doutrinas. Com a expansão das ideias luteranas de interpretação individual da Bíblia, outros experts também surgiram e criaram problemas para o próprio Lutero em território alemão. Na cidade de Marburg, o príncipe local Filipe I de Hesse desejava unir forças com outros protestantes contra Roma, não importasse o credo. O convidado foi Zwinglio, reformador suíço. Para Zwinglio não havia presença do corpo e sangue de Cristo na Santa Ceia, ensino que Lutero não aceitava. Esta disputa se deu em 1529, por causa disso Lutero escreveu a Confissão de Augsburgo e apoiou a Liga Esmalcada, genuinamente luterana. Porém, em 1540, sob o ajudante de ordens de Lutero, Philipp Melanchthon, a confissão foi adulterada a favor da ideia zwingliana da presença apenas simbólica na Santa Ceia. Luteranos tradicionais reagiram e houve o racha na Igreja Luterana. A Fórmula de Concórdia de 1577 afastou o pensamento filipista da Igreja e nos dias atuais a Igreja Luterana rejeita a Santa Ceia simbólica. Os autores comentam ainda o antissemitismo de Lutero sem maiores considerações. No início da Reforma, Lutero incentivava a conversão dos judeus.
mas em 1543 publica o livro Dos Judeus e Suas Mentiras, apoiando a perseguição. A reforma luterana foi antes de tudo um movimento de contestação. Não havia uma catequese adequada e os príncipes que a defendiam o faziam por birra contra autoridades eclesiásticas e políticas. A própria doutrina luterana sofreu ameaça de divisão e perca de credibilidade perante seus intérpretes. A reforma suíça quase que desmerece todo o esforço de Lutero. A Confederação Suíça eram cidades independentes e defendidas pela população. Zwinglio estava envolvido com os poderes das cidades. Diferente de Lutero, Zwinglio não exerceu sacerdócio monástico ou esteve amparado por poderes principescos e personalistas. Ulrico Zwinglio nasceu em Wildhaus, Toggenburg, no ano de 1484, filho de camponeses prósperos. O sacerdócio se deu em 1506, sendo padre em Glarus. Pouco coerente, Zwinglio se envolveu em polêmica quando criticou o uso de mercenários suíços no poema alegórico O Boi. Porém, aceitava o uso desses mercenários a favor do Papa, de quem recebia pensão. Em 1516, foi convidado para a paróquia de Eisendeln, famosa pelo Santuário da Virgem Negra. Suas pregações o deram certa fama, sendo convidado para Zurique em 1518, onde renegou a função de sacerdote e teve um caso com a filha de um comerciante. Ainda sacerdote, Zwinglio lutou a favor da soberania de Deus diante do vírus que varreu Zurique entre 1519 e 1520, havendo ali descrenças. A reforma em Zurique foi por motivos peculiares. Estando na casa do professor Cristóvão Froschauer, Zwinglio e trabalhadores receberam como refeição salsichas. O período era de quaresma e os homens comeram conscientemente carne, exceto Zwinglio. A notícia se espalhou e Zwinglio tomou partido pelo anfitrião, tematizando a liberdade cristã e justificando aquela desobediência. O argumento de Zwinglio consistia que a fé bastava e não qualquer tradição. Aproveitando o apoio recebido pelas autoridades, encetou ainda o discurso anticelibatário e confrontou o bispo de Constança com a petição para casar, em 1524, com a rica viúva Anna Reinhardt. A Dieta Confederada na cidade de Baden, influenciada pela aliança com o papado, declara Zwinglio herege e condena a cidade de Zurique por o acolher. A ideia de Zwinglio era, no entanto, a de reforçar a autoridade das cidades sobre os cidadãos, o que era interessante para algumas delas, a exemplo de Berna e Basileia. Pois com a autoridade da interpretação da Bíblia individualmente, os magistrados locais, homens de comércio e influentes, poderiam impor suas leis e costumes independente dos ditames de Roma. Noutras palavras, o poder psicológico sobre os populares estaria à mercê da interpretação do conselho que mandava na cidade. A cidade de Zurique era a base para estas ideias. O povo rapidamente começa a cometer atos de iconoclastia e a repudiar a missa. A pregação bíblica foi tida como motivadora dos atos de violência. Com medo dos acontecimentos, Zwinglio lidera a convocação do conselho da cidade e pede para que os magistrados dominem a situação. A balbúrdia estava para além da imaginação de Zwinglio, que foi surpreendido pela negativa de Konrad Grebel e Balthasar Hubmaier de amenizar o radicalismo. Ora, foram estes os fundadores do anabatismo. A missa foi finalmente abolida em Zurique em 1525, com o reformador criando um texto litúrgico autoral. A igreja de Zwinglio não foi reconhecida pelos anabatistas, o que causou sérios embates. Os anabatistas não aceitavam as ordens dos adeptos de Zwinglio, rejeitavam o batismo infantil e rebatizavam seus membros. A solução de Zwinglio foi permitir o afogamento dos anabatistas desobedientes. A outra polêmica foi o da Santa Ceia, que exigia Cristo estar simbolicamente e não corporalmente. A defesa era de que Cristo está com o Pai e que não pode estar corporalmente em nenhum outro lugar ou objeto. A crença do cristão deve estar apenas na fé e não em elementos. Seu principal inimigo foi o pai da Reforma Protestante,
aquele que deu início à filosofia de independência na interpretação particular da Bíblia, ou seja, o próprio Lutero. As cidades que deram base para a divulgação da Reforma de Zurique foram Berna, em 1528, e Basileia, em 1529, sendo Berna destemida por seu poderio militar, que a fez lançar sobre territórios católicos franceses. As cidades suíças apoiavam-se de acordo com interesses políticos, não apenas por sentimento anticlerical. Não entendendo perfeitamente este cenário e imbuído de crença na sua liderança para além de Zurique, Zwinglio decide partir para a batalha na Segunda Guerra de Capel, em 1531, a qual foi perdida, tendo ele sido esquartejado e queimado. A Confederação Suíça, com isso, se tornou novamente católica. A confusão ameaçava a Reforma Suíça, inclusive com os anabatistas atuando em divisões. As cidades reformadas também discutiam entre si. Para haver a paz, foi realizada a primeira Confissão Helvética, em 1536, na cidade de Basileia. A cidade de Zurique estava sendo liderada por Heinrich Bullinger, conservando nesta cidade a liderança da reforma. No entanto, a cidade de Basileia, pastoreada por Simon Susser, em 1548 muda a doutrina a favor do luteranismo e rejeita a doutrina da predestinação. Aliás, Bullinger não aceitava o pressuposto calvinista de dupla predestinação. A segunda Confissão Helvética, em 1566, escrita por Bullinger, foi aceita por Genebra, mas não em Basileia, que a reconhece apenas em 1644. A Reforma Suíça será, após a morte de Bullinger em 1575, difundida através de Genebra e os Países Baixos. A Reforma em Genebra. A Reforma em Genebra foi dádiva de João Calvino, francês nascido em Noyon, Picardia, no ano de 1509, cujos estudos foram financiados pela Igreja Católica da cidade. Calvino estudava para ser padre, mas também para ser advogado, em Paris. Calvino fugiu da França em 1533, por ser suspeito de apoiar sermão contra o clero francês. Em Basileia, escreveu as instituições da religião cristã, com a introdução pedindo ao rei francês que poupasse os protestantes franceses devido à execução de alguns deles depois que insultos ao catolicismo foram pregados na recâmara do rei. A presença de Calvino em Genebra se deu por Guilherme Farel, que tentava se separar definitivamente da influência romana. A cidade era temerária, sua liderança pertencia ao Duque de Saboia através de um príncipe-bispo, ou seja, era terra italiana. Com o apoio militar de Berna, a cidade se torna independente em 1526 e em 1536 todos os católicos foram expulsos. O autor intelectual da reforma não aceitava dividir o poder com o conselho da cidade e foram expulsos ele e Farel em 1536. Ambos se mudaram para Basileia. Convidado para pastorear uma igreja de refugiados franceses em Estrasburgo por Martin Bucer, Calvino decidiu por dar à igreja a nomeação dos seus ministros, executar sua disciplina e comandar sua liturgia. Neste campo de refugiados, Calvino publicou a segunda edição das Institutas, em 1540, e casou com a viúva Idelette de Burgh. O cardeal Jacopo Sadoleto escreveu para os genebrinos exortando que retornassem à fé católica. Esta carta repercutiu muito bem. Os genebrinos protestantes apelaram para Calvino a responder esta carta e o convidaram novamente. O mesmo aceitou em 1541 e estabeleceu mudanças na cidade, a exemplo da comunhão da ceia semanal e a divisão do ministério entre pastores, mestres, anciãos e diáconos. Os anciãos, ou o conselho da igreja, o mesmo que presbíteros, e pastores estavam alocados no consistório, um tribunal disciplinar e de leis morais. A cidade de Genebra estava sendo alvo de refugiados franceses que desafiavam o poder da elite local, pois os refugiados queriam estabelecer domínio. Além da crise de representação, Genebra recebeu pregadores dos mais diversos, a exemplo de Jérôme Boussac, que usava púlpitos para atacar a predestinação calvinista. Apesar de ser imediatamente expulso, Boussac se tornou famoso exatamente em Berna, cidade titular de Genebra,
que proíbe o ensino da predestinação. Esta variável em termos de crença dá a suspeição de que os crentes não pareciam muito bem entendedores. Tudo dependia do conselho de cada cidade. A oposição a Calvino se deu ainda mais através da execução de Miguel de Serveto, um exímio negacionista da doutrina da Trindade. Escapando da custódia da Inquisição, Serveto decidiu estar em Genebra, local conhecido pelas leis anti-heresias. Foi facilmente acusado de heresia e queimado na fogueira em 1553, o que causou clamor nos meios renascentistas por ele ser um médico conceituado. Para evitar demais problemas, Calvino fundou a Academia de Genebra, sob os cuidados de Teodoro de Beza, seu amigo e defensor. A intenção de Calvino em unificar as ideias reformadas está na amizade com Melanchthon, em alterar a Confissão de Augsburgo com a Variata de 1540, desfazendo o pensamento de Lutero para com a doutrina da ceia do Senhor e sendo coautor do Consensus Tigurinus em Zurique, juntamente com Bullinger, em 1549. Para que o pensamento de Calvino fosse preservado, Teodoro de Beza escreveu em 1559 o livro Uma Breve e Concisa Suma da Fé Cristã, baseado nas Institutas de Calvino. O falecimento de Calvino em 1564 caracterizou um tempo de ameaças. O Duque de Saboia tentava recuperar Genebra ao sul. A oeste estava a França, tornada uma nação maciçamente católica. No ano de 1586, o Duque Carlos Emanuel I decidiu fazer um cerco, mas a peste fez a tropa se retirar. Além disso, os jesuítas difundiram a mentirosa notícia de que Beza estava morto. A pressão exercida fez com que muitos genebrinos renunciassem à fé protestante. A Reforma Inglesa. A Inglaterra, desde o reinado de Henrique VII Tudor, estava desafiando o poder papal. Os benefícios clericais eram reduzidos e o poder da Igreja também. No reinado de Henrique VIII, que era casado com a viúva de seu irmão, a princesa espanhola Catarina de Aragão, as relações com Roma foram pautadas por motivações pessoais. A rainha era da casa dos Habsburgos, poderosa família que dominava a Europa e aliada os fiéis ao papado. Por não ter filho varão, Henrique VIII decidiu pelo divórcio, o que obviamente foi rechaçado por Roma, inclusive por coerência religiosa e doutrinária. O problema estava na politização da religião por parte de Henrique VIII, que, usando o parlamento submisso, retirou a Inglaterra da jurisdição papal e estabeleceu uma igreja autônoma. A reforma inglesa foi muito tímida. Liderada por Thomas Cranmer, arcebispo de Cantuária, tinha na pessoa de Henrique várias objeções ao mundo protestante. Com a morte do rei, assume seu filho Eduardo VI, que era muito jovem e facilmente manipulado por nobres protestantes que o educavam. A base doutrinária dos ingleses protestantes eram os dois livros de oração comum, ambos de Cranmer, que não agradavam aos reformadores de estilo suíço. A conhecida corrupção dos protestantes, que apoiavam o rei menino, fez com que sua irmã, Maria Tudor, fosse bem aceita ao trono. Eduardo morreu muito jovem, aos 16 anos. Era filho de Joana Seymour, uma das várias mulheres de Henrique. Sua irmã, filha de Catarina de Aragão e que havia sido repudiada pelo pai, assume o trono e, para moralizar sua corte, decide restaurar o papado na Inglaterra. A reação dos católicos foi de vingança. Inclusive Cranmer foi queimado pela Inquisição. Para a proteger, Maria estava casada com Filipe II, rei espanhol, filho de Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, ambos da casa dos Habsburgos. Seu esposo era politicamente impopular, e o martírio de pessoas da sociedade cortesã apavorou os ingleses. A Rainha Maria teve um curto reinado, assumindo o trono sua irmã, filha de Ana Bolena, pivô da separação entre Henrique e Catarina. Com a Rainha Elizabeth, o protestantismo se estabeleceu na Inglaterra, não sem política, pois temiam a influência do rei espanhol viúvo. O problema é o que seria a Igreja Anglicana, pois esta não tinha identidade protestante. E o livro de oração da Igreja da Inglaterra, documento que tentava dar identidade à Igreja Anglicana, foi rejeitado pelos próprios reformados. As disputas doutrinárias eram muito diversas, com a balbúrdia dando no puritanismo,
uma mescla de tudo e mais um pouco. A definição para este movimento é difícil, pois suas crenças dependiam muito de círculos, havia até sabatistas. O problema para a época está no costume do entendimento de que a religião era útil para o serviço de controle social. Os puritanos, por serem difusos, encorajavam a formação de seitas. A Inglaterra estava imersa na dubiedade teológica após Henrique VIII, e qualquer padronização estava rejeitada pela maioria dos pensadores ingleses. Havia um consenso, no entanto, que a soteriologia agostiniana estava associada ao princípio reformado, coisa que não era aceita abertamente pelo credo oficial elisabetano, que tentava fazer política com ditames doutrinários oriundos do catolicismo tomista. A Escócia também estava religiosamente imbuída de fundamentos políticos em suas ambições relativas aos nobres. A intenção era afastar os interesses da França, que apoiava o reinado de Maria de Guise, princesa francesa viúva de James V. Desafiando a autoridade monárquica, o pregador zwingliano George Wishart tentava difundir a primeira confissão helvética em solo escocês, sucumbindo em 1546. Esta execução enfureceu o grupo protestante que invadiu o castelo de Santo André e executou vingativamente o cardeal David Beaton, acusado por seus inimigos como autor da morte de Wishart. Encastelados, os rebeldes receberam o pastoreio de John Knox, mas em 1547 os franceses invadiram o castelo e fizeram dele cativo. Em 1549, o soltaram e Knox ficou na Inglaterra apoiando o governo eduardino. Como já explanado, Eduardo reinou pouquíssimo tempo, era tutelado na verdade. No governo de Maria, como já era de se esperar, Knox, assumido radical, é exilado no continente, onde pastoreia em Genebra e Frankfurt. Neste período, ele formula sua teoria política de rebelião justa e lança seu libelo, o primeiro ressoar da trombeta contra o monstruoso governo de mulheres, mirando em Maria, mas acertando em Elizabeth, pois era ela quem estava no governo quando da publicação de sua obra. Desta forma, ele foi banido da Inglaterra. Em 1559, Knox retorna à Escócia para ajudar na expulsão dos franceses. A nobreza protestante decide por encomendar uma profissão de fé e Knox é um dos escolhidos. A Confissão Escocesa, de 1560, foi o padrão doutrinário da Igreja da Escócia. A simplificação do culto foi o principal motivo da reforma em Knox. Para os reformadores escoceses, a autoridade da Igreja estava independente da autoridade absolutista da monarquia ou qualquer outra autoridade secular. Os tribunais eclesiásticos estavam também independentes das decisões seculares. Esta mentalidade agradava a nobreza, pois, como não era de origem dinástica, tinha a prerrogativa da desobediência quando necessário. Outras reformas. A França não cedeu terreno para o protestantismo. Os huguenotes foram combatidos com exímia e o massacre de São Bartolomeu em 1572 derrotou qualquer pretensão protestante. Além disso, Genebra e Zurique eram excelentes campos de refugiados. No Sacro Império Romano Germânico, a Paz de Augsburgo, de 1555, deu autonomia para o príncipe decidir no que os súditos acreditariam, o que facilitou para a imposição do tal rei e tal religião. Frederico III, eleitor do Palatinado, mudou de luterano para reformado e o Catecismo de Heidelberg tentava aliar adeptos de Melanchthon e os reformados. A Reforma Católica teve na fundação da Companhia de Jesus sua forma mais bem acabada e missionária. Com foco na educação, os jesuítas expandiram o catolicismo até para o Oriente. Além disso, o Concílio de Trento, de Paulo III, estudou, de 1545 a 1563, meios de estabelecer posições doutrinais da Igreja que estavam muito vagas e treinar melhor seus padres. A Reforma dividiu seus reformadores em temas diferentes. A liberdade autoritativa e espiritual da Igreja foi problema para Lutero e Calvino. Os protestantes também não lidavam muito bem entre si, a exemplo da Ceia do Senhor. O que era unânime foi praticamente a justificação pela fé. As confissões eram das mais variadas e atendiam a interesses dos poderes locais. Destes movimentos, a dita reforma anglicana foi a mais insalubre, muito indefinida e extremamente política.
A piedade dos reformadores, em sua maioria, não é debatida, mas o que os fizeram manifestar suas ideias foi o senso de abandono e autoritarismo da sede papal. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participem apoiando com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.